Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo essa tribuna e, ao início do meu pronunciamento, gostaria de dar sequência ao pronunciamento do deputado Chico Machado, fazendo referência à audiência pública que convocamos pela Comissão de Minas e Energia dessa Assembleia Legislativa para discutir a questão da redução da produção e do fechamento de poços maduros na Bacia de Campos e, principalmente, buscar as soluções para essa questão. Senhor presidente, eu, como vice-presidente dessa comissão, requeri essa audiência pública após ouvir uma série de parlamentares, inclusive o deputado Chico Machado, que conversou muito comigo sobre esse tema, e também depois de discussões com especialistas, com a própria Agência Nacional de Petróleo, entendendo que esse é um tema prioritário nesse momento para o Estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos uma crise econômica gravíssima, a indústria do petróleo é a principal locomotiva do Estado do Rio de Janeiro e não existe possibilidade de acelerar a saída do Estado do Rio de Janeiro da crise em que nos encontramos sem que abordemos a questão da indústria do petróleo. E a questão da crise do petróleo, que abalou a Petrobras, ela caiu como uma bomba no Estado do Rio de Janeiro e principalmente nos municípios produtores. Por isso, senhor presidente, convocamos essa reunião com o objetivo de colocar na mesa todos os atores para que nós possamos ouvir, discutir, debater e tirarmos uma conclusão desse processo. Estará presente a Agência Nacional de Petróleo, a Petrobras, o Instituto Brasileiro de Petróleo, especialistas da área, os municípios da região, diversos parlamentares dessa Assembleia Legislativa, e aqui reitero o convite para que todos possam estar presentes, de modo que nós possamos, de maneira franca e clara, discutir o tema e endereçar as soluções. Esse é o papel da Assembleia Legislativa, esse é o papel de todos nós, como os parlamentares. Eu, desde já, enfim, pelo número de confirmações que estamos tendo, tanto de deputados quanto de prefeitos e autoridades ligadas à área, isso significa que a audiência será um sucesso. Eu tenho certeza que alcançaremos o nosso objetivo de buscar caminhos para o desafio da queda de produção e o fechamento de campos maduros na região da Bacia de Campos aqui no nosso estado. Senhor presidente, eu gostaria de me referir também à sessão de hoje, na qual esse plenário apreciou 4 vetos do governador do estado e todos eles foram derrubados, à exceção de um, na qual nós tivemos a maioria de votos, mas infelizmente não alcançamos os 36 votos necessários, à exceção de um, todos os demais foram rejeitados. E eu queria dizer que essa foi uma jornada memorável da Assembleia Legislativa, pois a derrubada desses vetos restabeleceu decisões importantes da Assembleia Legislativa que haviam, por falta de sensibilidade, por falta de capacidade ou de orientação adequada, levado o governador equivocadamente vetá-los. Se não, vejamos, nós derrubamos o veto à lei que institui uma ligação aquaviária da Praça 15 ao município de Duque de Caxias, fundamental para a melhor conexão e interligação de mobilidade da região metropolitana, utilizando a Baixada Fluminense. Nós derrubamos um veto do deputado Paulo Ramos, que instituía como patrimônio cultural do Estado, enfim, uma área ligada às regiões de matriz africana e que pôde ser considerado patrimônio imaterial cultural do Estado, o que é muito importante, uma vez que o Estado ele é laico, sim, mas ele deve proteger a todos e sem distinção. Então, parabenizar a Assembleia Legislativa e os deputados pela derrubada desse veto. E também um veto, que foi um dos mais polêmicos, que dizia respeito à questão do direito de propriedade, da cessão de propriedade dos antigos funcionários do DESIP na Ilha Grande, que já moram lá há tantos anos e autorizam o Estado, através de um programa similar ao Minha Casa Minha Vida, a dar posse do terreno, transferir a titularidade do terreno para essas famílias e também instituir na Polícia Civil a obrigatoriedade de nível superior para os investigadores, qualificando melhor essa nossa bicentenária instituição. Ora, senhoras e senhores deputados e aqueles que nos assistem, todos os projetos cujos vetos nós derrubamos eram projetos com méritos, dos mais diversos assuntos. E aqui fica o registro da insensibilidade do governo em vir vetando projetos sistematicamente, sem critério ou justificativa adequada. Por isso,
A legislação e a Constituição do Estado permite que a Assembleia Legislativa, através da sua maioria de deputados, possam derrubar os vetos do governador, e foi isso que nós fizemos ontem. Senhor presidente, eu gostaria de alertar os senhores e senhoras deputados para a importância da sessão de amanhã. E alertar também a todos os cariocas e fluminenses que nos acompanham pela TV Alerj e pelas mídias sociais. Amanhã nós temos um item importantíssimo na pauta que requer a reflexão de todos os deputados. A presença amanhã no plenário, uma reflexão e o debate e a votação da avaliação das contas do governo, do governador, do ano de 2016 é absolutamente fundamental. Contas essas que foram rejeitadas, diga-se de passagem, pela primeira vez na história do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado. Essas contas amanhã estarão sob julgamento, como manda a nossa Constituição, dos parlamentares dessa casa. E amanhã também estaremos julgando o descalabro por que passa o Estado do Rio de Janeiro. As contas serem reprovadas, essa orientação da nossa bancada, a bancada do PSDB fechou questão e vai votar contra a aprovação das contas do governador, ou vai votar pela rejeição das contas do governador, por entender que diversas irregularidades e ilegalidades foram cometidas. O nosso líder, deputado Luiz Paulo, apresentou voto em separado na Comissão de Orçamento, que será dado conhecimento amanhã em plenário, e nós vamos trabalhar pela rejeição dessas contas. Na nossa visão, não existe a menor possibilidade, numa avaliação técnica e objetiva, de serem aprovadas. E, além disso, nós também teremos que dar conta à população do Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito à atual situação do nosso Estado. É imperioso que nós responsabilizemos, através da reprovação das contas, com inúmeras irregularidades flagrantes, são números, são fatos e dados, mas é importante que possamos fazer a responsabilização daqueles que quebraram o Estado do Rio de Janeiro, que destruíram com o serviço público estadual, que humilharam o Rio de Janeiro, que colocaram o Rio de Janeiro de joelhos diante do governo federal, com o pires na mão e com a nossa população literalmente desassistida na segurança, na saúde, na educação e em todas as demais áreas de funcionamento do Estado. É imperioso que esses administradores sejam responsabilizados. Nós não podemos, com o mandato e a responsabilidade que temos, delegada pela população fluminense, passar a mão na cabeça, presidente e deputado Silas Bento, dos administradores que arrebentaram com o Estado do Rio de Janeiro e que descumpriram a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos uma responsabilidade com a população do Estado do Rio de Janeiro. Não seremos nós que daremos um salvo-conduto àqueles que quebraram o Estado, por quaisquer motivos que sejam, por inépcia, por ineficiência, mas o fato é, a lei foi descumprida, o Estado está quebrado, entra num processo de recuperação judicial que será doloroso, que exigirá inúmeros sacrifícios e que não é uma solução mágica. Então amanhã, senhoras e senhores deputados e população que nos assiste, é um dia crucial para que nós possamos responsabilizar aqueles que quebraram e destruíram o Estado do Rio de Janeiro, humilhando a nossa população e também os servidores públicos, para que fique consignado que o Estado do Rio de Janeiro, como instituição, e o Poder Legislativo, com as suas responsabilidades, não deixa que a lei seja descumprida, que responsabiliza aqueles que cometeram crimes de responsabilidade na gestão da coisa pública. Por isso, senhor presidente, esse será um debate importante amanhã. Eu gostaria de fazer esse alertamento a todos que possam acompanhar essa votação, que ouçam o debate, que ouçam os dois lados, mas que saibam que o Tribunal de Contas do Estado já rejeitou essas contas por unanimidade, fato que nunca havia acontecido na nossa história, e que nós temos uma responsabilidade de julgar com isenção, com praticidade, mas com a mão na lei e também com o peso das nossas consciências e da nossa representação. Para concluir, senhor deputado. Ao encerrar, senhor presidente, eu gostaria apenas de informar ao plenário que hoje demos entrada num requerimento assinado por 4 deputados, por mim, deputado Valdec Carneiro, deputado Carlos Mink e deputado Dionísio Lins,
requerendo a criação aqui na Assembleia Legislativa da Frente Parlamentar em defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural do nosso Estado. O Rio de Janeiro, por ter sido capital da República, do Império e também da colônia, tem o maior acervo e o mais rico patrimônio cultural, histórico e artístico do nosso país. E é nosso dever defender esse patrimônio que está sendo colocado de lado, está sendo destruído e dilapidado. E essa Assembleia Legislativa, eu tenho certeza, e desde já convido a todos os deputados para integrarem a nossa frente, nós aqui teremos uma frente para cuidar do patrimônio que não é do Rio de Janeiro, é de todo o Brasil, que não é de nenhuma entidade, pertence ao povo do Rio de Janeiro e ao povo brasileiro, e a nossa responsabilidade, senhor presidente, entregá-lo como nós recebemos, ou melhor, restaurado às próximas gerações. Obrigado, senhor presidente. Era esse meu pronunciamento. Seguimos com os debates.